Este podcast não é para pessoas super espirituais, gente que não chora, não erra, que não sabe o que é derrota. Esse podcast é para os cansados, os exaustos, os envergonhados. Homens e mulheres fracos, pecaminosos e com talentos limitados. É para gente inteligente, que sabe que é estúpida. E para discípulos honestos, que admitem que são canalhas. Se você sabe que diante de Deus não passa de um maltrapilho, este podcast também é para você. Olá, confraria, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Pode chegar, ficar à vontade, porque aqui nós esperamos de tudo, menos pessoas perfeitas. Eu sou o Pastor Jota e essa é a Confraria dos Maltrapilhos. Na semana passada, nós inauguramos esse podcast falando sobre esse tempo litúrgico, esse momento que a gente vive chamado Quaresma. Esse tempo que dentro da espiritualidade cristã é o momento de você fazer um autoexame, você refletir sobre sua vida, jogar fora aquele monte de ideias, comportamentos, às vezes até relacionamentos tóxicos que a gente acumula ao longo do ano. Enfim, Quaresma é uma oportunidade para você fazer uma faxina na sua vida, deixar que sua alma e seu corpo fiquem mais leves. E para a gente continuar nessa pegada então da faxina, da limpeza interior, hoje nós vamos refletir sobre o seguinte tema: deixe Deus purificar sua percepção da vida. Deixe Deus purificar sua percepção da vida. Eu cheguei nessa temática porque eu estou lendo um livro lindíssimo, que foi escrito por uma médica geriatra que é especializada em cuidados paliativos. O que é isso? Ela cuida das pessoas que não têm mais chance de cura e que estão simplesmente esperando a morte. Segundo a autora do livro, quando o paciente chega nas mãos dela, a maioria não sobrevive por mais do que uma semana. O nome dessa médica é Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela é formada pela USP e dá aula no hospital ligado à faculdade. O título do livro, que é um tanto quanto provocativo, é o seguinte: A morte é um dia que vale a pena viver. Eu aconselho você, se você tiver a chance de comprar esse livro, ler ele, porque é muito bom. Apesar de soar meio gótico, meio sombrio, o livro traz reflexões profundas sobre a vida e o viver. Uma dessas reflexões que eu quero trazer para a nossa conversa é aquilo que ela chama de zumbis existenciais. A doutora Ana Cláudia diz o seguinte, abre aspas: muita gente não está vivendo de fato, mesmo com o corpo funcionando bem. É uma coisa terrível. Gente que enterrou suas dimensões emocional, familiar, social e espiritual. Gente que não sabe se relacionar, que tem dificuldade de viver bem, sem culpas nem medos. Gente que prefere não acreditar para não correr o risco de se decepcionar, seja em relação ao outro, seja em relação a Deus. Gente que não confia, não entrega, não permite, não perdoa, não abençoa. Gente viva que vive de um jeito morto. Temos mortos andando livres nas academias de ginástica, nos bares, nos almoços de família de comercial de margarina, desperdiçando domingos por meses a fio. Gente que reclama de tudo e de todos. Gente que perpetua a própria dor, se entorpecendo com drogas, álcool ou antidepressivos, tentando se proteger da tristeza, de não se saber capaz de sentir alegria. Fecha aspas. Cara, quantos de nós que estão vivendo dessa forma nesse mesmo momento que a gente está conversando? Quantos de nós parecem estar vivendo dentro daquele filme de animação A Noiva Cadáver? Você se lembra desse filme? Nesse filme de Tim Burton, o mundo dos vivos é monótono, sem cor, sem brilho, sem alegria ou tristeza, enquanto o mundo dos mortos é cheio de afeto, de cores, de música, uma verdadeira festa. E por favor, não me entenda mal, eu não estou fazendo uma ode ou um elogio à morte, como se ela em si mesmo fosse algo bom. Até porque, dentro de uma visão de mundo cristã, a morte é considerado o último inimigo a ser derrotado. Pelo contrário, o que eu estou defendendo aqui é a vida. Todavia, às vezes nós apenas nos tornamos conscientes da beleza, do presente, da grandiosidade da vida, quando olhamos para a morte. Citando mais uma vez a doutora Ana Cláudia, ela fala o seguinte:
É só pela consciência da morte que nos apressamos em construir esse ser que deveríamos ser. Me parece que o desenho Soul, da Disney Pixar, também aborda esse tema. E também esbarra na ideia dos zumbis existenciais, quando mostra as almas perdidas. Pessoas que se perdem quando ficam fissuradas em uma coisa específica. Se isso é uma realidade, todos nós corremos o risco de nos tornarmos esse zumbi existencial. A pergunta que precisamos fazer é: o que leva as pessoas a viverem assim? Eu tenho para mim que nós nos tornamos essa alma perdida quando a gente vive a partir de uma falsa narrativa que diz: minhas necessidades são a coisa mais importante que existe. Tem um cara chamado Tim Keller que fala o seguinte sobre esse tipo de pessoa. Ele diz: pode até ser que ela ajude pessoas, tenha amigos, se apaixone por alguém, desde que isso não comprometa seus interesses pessoais ou aquilo que satisfaz suas necessidades. Pode até ser que ela faça doações aos pobres, desde que isso a faça se sentir bem em relação a si mesma e não atrapalhe muito seu estilo de vida. Ou seja, quando você vive a partir da premissa que suas necessidades são a coisa mais importante do mundo, a chance de você passar pela vida como um zumbi existencial é enorme, porque viver dessa forma não traz satisfação, uma vez que você foi feito para viver de uma maneira completamente diferente disso. Qual então seria a melhor maneira para você estruturar sua vida? Dentro da perspectiva cristã, viver para si mesmo não satisfaz porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O que significa que a nossa vida deveria refletir a vida do próprio Deus. E Deus é, acima de tudo, uma comunidade de pessoas que se amam. Eu não tenho a pretensão de tentar explicar o que é a Trindade para você. A ideia de que existe um Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Tampouco, se você não é cristão, ou é agnóstico, ou ateu, eu não quero convencer você a respeito disso. A única coisa que eu gostaria é que você observasse essa questão a partir desse ponto de vista diferente, sem preconceitos. Imagine que a visão de mundo cristã esteja certa, e que Deus é um único Deus que existe eternamente em três pessoas diferentes. Apesar do paradoxo que isso representa, isso significa que Deus é, antes de tudo, uma comunidade de pessoas que se amam. E é por isso que nós dizemos que a essência mais profunda de Deus é o amor. Porque o amor faz eu me mover em direção ao outro. Mais que um sentimento, o amor é uma ação que me desloca em direção ao outro, servindo, cuidando, admirando, exaltando, acolhendo, elogiando, me submetendo, abrigando o outro no centro do meu próprio ser. Se o Pai, o Filho e o Espírito se comportam dessa maneira, um em relação ao outro, isso quer dizer que a vida dentro de Deus é algo dinâmico, pulsante, que se movimenta. Não é uma coisa estática. Essa existência interna das pessoas dentro da Trindade, na qual um se move em direção ao outro com atitudes de amor, é descrita pelos teólogos como uma espécie de dança. O termo técnico é pericorese, a dança da Trindade. E por que isso é importante para a nossa reflexão? Eu vou deixar o C.S. Lewis responder para a gente. Ele fala o seguinte: isso importa mais que tudo no mundo. Toda essa dança, ou drama, ou padrão dessa vida tripessoal deve estar representada em cada um de nós. Ou seja, nós fomos criados para reproduzirmos o estilo de vida trinitário, uma vida dinâmica que se move constantemente em direção ao outro, uma vida que me tira do centro da existência para que eu me mova em direção ao outro, servindo, cuidando, admirando, exaltando, acolhendo, elogiando, me submetendo, abrigando o outro no centro do meu ser. Isso é o oposto de uma existência autocentrada, uma vida que diz: minhas necessidades são a coisa mais importante que existe. Quem vive dessa forma
fica parado, esperando que os outros o sirvam, esperando que tudo gire em torno de si. Mas a pessoa mesmo não gira em torno de ninguém. Voltando à imagem da dança, imagine um palco cheio de gente e todos estão parados. Ninguém se movimenta porque todos estão pensando: você precisa girar em torno de mim. Minhas necessidades são a coisa mais importante que existe. Qual é o resultado se ninguém se dispõe a se movimentar em favor do outro? Não existe dança, não existe alegria, não existe beleza, não existe amor. Dentro da perspectiva cristã, todos nós agimos assim. Nossa tendência natural é esperar que os outros venham ao nosso encontro, enquanto nós ficamos parados, esperando ser servidos. Foi por isso que Jesus veio ao mundo. Embora ele merecesse ficar parado e ser servido, porque ele é o Criador e Senhor de tudo, ele desceu do seu trono e veio ao nosso encontro enquanto nós estávamos emburrados, paralisados em nosso mundinho. Ele dançou em nossa volta e nos trouxe para dentro da dança eterna da Trindade. Embora merecesse ser servido e amado, ele nos serviu, fazendo-se escravo, lavando nossos pés, morrendo a morte que merecíamos, para que recebêssemos sua vida. Nós só podemos amar, só podemos dançar, porque ele nos amou primeiro, porque ele nos tirou para dançar. E é a consciência daquilo que ele fez por nós, que é capaz de nos tirar dessa existência autocentrada, que diz: minhas necessidades primeiro. Só essa consciência pode mudar você para uma existência que é capaz de enxergar o outro e se mover em direção a ele com atitudes de amor, mesmo que isso traga prejuízo e faça você sofrer. Na verdade, mover-se em direção ao outro em um mundo de relacionamentos quebrados envolve uma grande dose de sofrimento. Por isso que Jesus vai falar aos seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo, por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Isso me lembra as Crônicas de Nárnia, em O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, quando Aslan se entrega voluntariamente para morrer no lugar de Edmundo, e a feiticeira e todas as criaturas das trevas zombam do leão, machucam ele e, por fim, o sacrificam na mesa de pedra. Na manhã seguinte, depois de passar a noite chorando sobre o corpo de Aslan, Susana e Lúcia escutam um barulho alto e percebem que a mesa de pedra foi rachada ao meio, e não enxergam mais o corpo do leão. Então, nós lemos o seguinte: olharam, iluminado pelo sol nascente, maior que antes. Aslan sacudia a juba, pelo visto tinha voltado a crescer. Aslan, Aslan! Exclamaram as meninas espantadas, ao olhar para ele, ao mesmo tempo assustadas e felizes. Você não está morto? Agora não. Mas você não é Susana, trêmula, não teve a coragem de usar a palavra fantasma. Aslan abaixou a cabeça dourada e lambeu-lhe a testa. O calor de seu bafo era de criatura viva. Pareço um fantasma? Não, você está vivo. Oh, Aslan! Gritou Lúcia, e as duas meninas atiraram-se sobre ele com 1000 beijos. Mas explique tudo isso, por favor, disse Susana, ao recuperar um pouco da calma. Explico, disse Aslan. A feiticeira pode conhecer a magia profunda, mas não sabe que há outra magia ainda mais profunda. O que ela sabe não vai além da aurora do tempo. Mas, se fosse capaz de ver um pouco mais longe, de penetrar na escuridão e no silêncio que reinam antes da aurora do tempo, teria aprendido outro sortilégio. Saberia que se uma vítima voluntária
inocente de traição, fosse executada no lugar de um traidor, a mesa estalaria e a própria morte começaria a andar para trás. Como é que você pode deixar de ser um zumbi existencial e fazer que a morte comece a andar para trás? Na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 2, ele desafia aquelas pessoas a olharem para Jesus e o que ele fez. Então ele diz o seguinte: não joguem sujo, não bajulem ninguém só para conseguir o que desejam. Ponham o interesse próprio de lado e ajudem os outros em sua jornada. Não fiquem obcecados em tirar vantagem. Esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar. Como é que você pode praticar isso? Quando você estiver interagindo com outras pessoas, sua família, no seu lugar de trabalho, na sua cidade, pergunte para você mesmo: qual é a necessidade dessa pessoa agora? Se tiver chance, pergunte para a própria pessoa do que ela precisa. E o mais importante, conhecendo a necessidade, faça alguma coisa. Amor é movimento, ação, atitude. Você já imaginou se você, as outras pessoas que estão ouvindo e as pessoas que forem impactadas por você começarem a agir dessa forma? No lugar de um palco com pessoas paradas, teremos um lindo espetáculo de amor. Amor em movimento. A minha oração é para que você também entre nessa dança. Que Deus te abençoe. Você ouviu a Confraria dos Maltrapilhos, pelo Pastor Jota, com os trabalhos técnicos de Felipe Pompeu, pela FF Produtora. Até a próxima!